Salve, salve, meus amigos! Tudo bem? Nona série, nono ano. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Essa aula, ela vai trazer alguns assuntos complementares. Na verdade, é um complemento da nossa última aula. Lembrando que nós estávamos falando sobre a questão da genética propriamente dito, né? Nós falamos ali do pai da genética, que a genética também é um dos ramos da biologia, ok? Foi sinalizado isso para vocês, foi sinalizada a questão dos conceitos fundamentais, os conceitos que vão basicamente, que balizam ali a genética, como que é homozigoto, heterozigoto, quem é dominante, quem é recessivo. Tudo bem? Lembrando que este capítulo em específico eu considero um dos principais capítulos a ser trabalhado por nós a título de avaliação bimestral da segunda etapa, tá? Fica aí a dica. E como já sabem, eu vou aqui projetar para vocês o nosso livro digital, tá bom? Então, pegue logo o seu material aí para a gente trabalharmos juntos. E aqui nós temos aqui nossa imagem, uma caricatura aqui do nosso querido, né, Gregório Mendel, tá? Que é considerado o pai da genética. Muito bem, nesse capítulo nós vamos trabalhar com a primeira e a segunda lei do Mendeliana, tá bom? As leis de Mendel, pessoal, o que fala a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel é chamada também lei do monohibridismo. Lembra da palavra hibridismo? Que eu citei para vocês lá atrás, que hibridismo, na verdade, é pegar tá? Dois alelos e hibridizar, um cruzamento, ok? Um cruzamento. Hibridizar significa interpolar ali fatores. Então, a lei de Mendel, a primeira lei de Mendel, ele trata basicamente da lei do monohibridismo. Quer dizer, a lei que estuda uma única característica. Já a segunda lei mendeliana, né, é conhecida como a lei do dihibridismo. Olha, duas características. Mas vale ressaltar que essas duas características, ela não é fixa. Como assim, professor Eduardo? Eu posso ter 3, eu posso ter 4 características. A segunda lei mendeliana, ela não serve somente para duas, apesar de, isso aqui fica bem claro, que a lei do mundo de hibridismo, ele começa com duas características. A primeira lei de Mendel, ela só trabalha com uma característica. E essa característica, pessoal, elas são fatores, elas são características que têm uma denominação, tá? Quando são as letras que nós chamamos de genótipo, e quando é o adjetivo que eu havia dito para você, se é amarelo, se é roxo, se é liso, se é rugoso, se é uma característica fenotípica, tá certo? Mas aqui eu vou iniciar, eu estou gravando essa aula, são exatamente 7h30 da manhã. E nada como começar uma manhã lendo um poema. E Mendel, assim, além de um baita cientista, um baita pesquisador, né, e um religioso, ele escreveu isso, e eu faço questão de ler para vocês. Possa a força do destino conceder-me o supremo êxtase da alegria terrena, a meta máxima do êxtase terreno, que é o de ver, quando da tumba me erguer, minha arte florescendo em paz,
entre os que viverem depois de mim. Então, é uma parte que eu gosto muito de poesia, eu acho que ela fala muito, e esse específico é um dos meus prediletos. Então, esse poema foi escrito aí por nosso Mendel, tá certo? Ainda quando estudante, né? Então, um poema extremamente bacana. Quer dizer que a gente tem que fazer tudo que a gente fizer aqui perpetua por toda a eternidade. E o que você fizer aqui tem que perpetuar o caminho da paz. Que isso caia como reflexão. Então, pessoal, Mendel, ele escolheu, já dito isso por mim, ele escolheu uma espécie, que na verdade é do reino Plantae, que foi a ervilha. Mas por que? Cuidado! Bota aí no teu livro aí, ó, atenção. Por que Mendel escolheu a ervilha? Quais foram as características da planta ervilha, tá? Da espécie em questão, tá? Que é a Pisum sativum, o nome o nome científico. Lembra que o nome, a nomenclatura, tá? A nomenclatura binomial, onde o primeiro nome representa o gênero e o segundo nome, né, a segunda palavra representa a espécie. Então, foi o Pisum sativum, foi a espécie que ele escolheu. Então, basicamente, a planta, ela tem algumas características bem interessantes. Por exemplo, um número de características, como eu disse anteriormente, como a altura da planta, posição da flor, rugosidade das sementes, a cor das sementes é verde ou amarelo. Então, você observa que aqui, rapidamente, é de fácil cultivo, o processo de produção, de reprodução dela é rápida, quer dizer que os resultados vêm de forma muito rápida para serem analisados. O que mais? Extremamente importante, realiza a autofecundação, citado por mim, salvo engano, na aula anterior, na aula 1 deste capítulo. Esta é a aula 2, tá certo? É a aula 2, é a aula 1 do segundo, da continuidade, tá? Então, se você pensar direitinho, nós vamos ter aí a questão da autofecundação. Essa autofecundação me propicia, tá certo? Ter um resultado de uma planta pura para uma dada característica. Ok? Então, como eu disse anteriormente, a primeira lei mendeliana, ela é considerada como a lei do monohibridismo. Existem dois casos bem específicos. Eu vou dividir aqui a coisa nesse sentido. O primeiro caso é com dominância e o segundo caso é sem dominância. O que você entende por dominância? É aquilo que domina. Tá certo? Você lembra quando eu digo azão, azinho? O azão maiúsculo, azão, a letra azão domina essa azão, ela condiciona uma determinada característica que vai dominar o azinho. Tá bom? Então aí tá as principais características do monohibridismo com dominância. Ele estuda um caráter de cada vez. Por isso que é chamado monohibridismo. É determinado pelo gene. Lembra que eu disse para vocês que cada característica é um segmento do DNA. Esse segmento do DNA eu chamo de gene. E aquela característica necessariamente está num pedaço do DNA, no segmento do DNA. E quando eu digo que é num cromossomo, ele tem uma localização daquela característica que eu chamo de locus. Então, basicamente essa característica, ela se mostra em genes
né? Por um gene com 2 alelos, tá? Com 2 alelos. Sempre um dos alelos é dominante e o outro é recessivo. Como assim, professor Eduardo? Lembra? Azão, azinho. Eu tenho um dominante e tenho um recessivo. O azão, tudo que for Bzão, Czão, Pzão. Vocês lembram da fenúria, daquela doença fenúria, fenilcetonúria, o PKU, que eu citei na aula passada, que basicamente as pessoas que apresentam determinada patologia, ela pode ser o Pzão ou Pzão-Pzinho. Olha aí, ó, Pzão-Pzinho. Pzão dominante, Pzinho recessivo. Show? Então, os alelos, pessoal, ocupam um único locus do par de cromossomos homólogos. Então, eu tenho 2 cromossomos, tá certo? Ele vai ocupar o mesmo locus, a mesma região, tá certo? Desses cromossomos. Os cromossomos não são autossômicos, quer dizer que eles não são sexuais, tá? Um dos exemplos dessa herança, pessoal, ele foi estudada basicamente quando você olha na literatura, ele pega uma única característica ali para servir de aporte pedagógico, que é a cor da semente. Então, ele estudou 2 cores. Quando eu falo de cores, eu estou falando de genótipo ou fenótipo? Estou falando de quem, pessoal? Cor. Né? A cor é o fenótipo. Tá certo? Então, não esqueça desse detalhe. Então, a cor da semente pode ser amarela ou verde. Tá bom? Então, a amarela, ele tem um alelo. O alelo chamado Vzão. Quer dizer, se o amarelo é Vzão, ele é o dominante. Então, eu posso dizer que o Vzinho vai ser quem? O recessivo. Tá bom? Que vai representar a cor verde. Então, o Vzão, o alelo Vzão, representa a cor amarela. E o Vzinho representa a cor o quê? Verde. Muito bem. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma tabela que representa diretamente o que nós já estávamos falando. Os genótipos e fenótipos. Ó, o genótipo são letras. Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho. Vzinho, Vzinho. Vzão, Vzão. Os 2 iguais, homozigoto. Vzinho, Vzinho. Os 2 iguais, homozigoto. Qual a diferença desses 2? Do Vzão e do Vzinho? Que o Vzão é dominante. Então, se eu tenho um Vzão, eu tenho um homozigoto dominante. Se eu tenho 2 Vzinho, homozigoto recessivo. Se eu tenho um Vzão e um Vzinho, eu tenho um heterozigoto. Por que hetero? Porque eu tenho hetero, diferente. Eu tenho um Vzão e tenho um Vzinho. Mas você sabe que o Vzão domina quem? O Vzinho. Se o Vzão é amarelo e o Vzinho é verde, essa planta que tem esse dado genótipo, Vzão e Vzinho, ele vai ser da cor o quê? Amarela. Tá bom? E os fenótipos, tudo que eu falo, fenótipo são os adjetivos, são os nomes. As letras é genótipo. Os fenótipos são as características. Tá? Ela é verbalizada, é uma palavra. Ok? Então é o seguinte, pessoal, tem esse jogo aqui da lei de Mendel que eu vou deixar para vocês, é super legal, tá? Não deixe de ver. E aí o que Mendel fez, pessoal? Isso aqui é extremamente importante para você entender. Ele fez o cruzamento. A primeira coisa que ele separou, ele separava as plantas na estufa dele para evitar que ocorresse fecundação cruzada. Então, ele protegia aquela planta com a tela. Por que com a tela, professor? E ele separava.
Não só com a tela, mas também separava no ambiente porque nós temos os seres polinizantes, os insetos, as abelhas principalmente. Mas a polinização, ela não se dá somente por seres polinizantes, tá bom? Ela também pelo vento. O vento é um fator, tá, de ordem física, tá, que também age como polinizante. Lembrando que os insetos, tá, na maioria aí tendo uma predominância as abelhas, ela tem um papel de extrema significação, de extrema importância no mundo. Se as abelhas hoje desaparecerem, não sei como é que vai dar a polinização de diversos tipos de plantas. Então, ele deixou aquela planta isolada e ele, com um pincel, ele pegava a flor de cima, tirava o pólen e levava para a flor de baixo. Ele mesmo fazia a polinização via um pincelzinho fino, delicado, e ele transportava esse pólen de uma flor para outra, tá certo? De uma mesma planta. Então, ele acelerava o processo de autofecundação. Dessa forma, ele conseguiu gerar plantas puras para dadas características. E a característica mais estudada e mais interessante a nível pedagógico foi a cor das sementes. Então, aí nós vamos ter a amarela, olha, ele pegou necessariamente aqui, ele pegou a planta amarela, vou escolher aqui outra cor, tá certo? Ele pegou a cor amarela, deixa eu apagar isso aqui, tudo bem? Tá? Ele pegou a cor amarela, diminuir aqui um pouquinho também, para ficar um negócio. Ele pegou a cor amarela, meus caros, ele pegou a cor amarela, tá? Essa cor amarela é dominante, então aqui nós temos um homozigoto dominante, Vzão, e Vzinho, que é a cor verde. Tá? Que vai ser a cor verde. Quando ocorre, né? P significa o quê, professor Eduardo? Parental. Parental, de pai, tá? Lembra assim, faz essa associação, tá? Então, quando essa determinada planta tem essa célula, e essa célula, ela vai produzir, né? Pela meiose, ela vai produzir o Vzão. Lembra-se que meiose vai dividir o Vzão. Enquanto o verde vai produzir um alelo Vzinho. Quando ocorre o cruzamento, ele tem, ó, um dominante, um homozigoto, que vai fornecer um alelo Vzão, e um homozigoto recessivo que vai me fornecer o alelo Vzinho. Então, aqui eu vou ter Vzinho, 100% amarelo. Agora, por que 100% amarelo, professor Eduardo? Porque o Vzão, por quê? O Vzão, opa, o que aconteceu? O Vzão domina o Vzinho, pessoal. O Vzão domina o Vzinho. O Vzão domina o Vzinho. Se o Vzão é amarelo, então o Vzinho é verde, só vai ter amarelo. 100% amarelo. 100% amarelo. Então, muito cuidado em relação a esse aspecto. Muito bem, o que ele fez? Então, ele obteve essas ervilhas. Aí ele ficou se perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Cadê a cor verde?
Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não conhecia. Então ele começou a pegar essa planta, esse F1, essa fecundação que nós chamamos F vem de fecundação, ok, meus caros? F vem de fecundação. E da fecundação, ele obteve essa planta. Essa planta, por sua vez, na prática, ele fez isso. Olha aqui, pessoal. Anteriormente ele fez isso, não foi? Ele fez isso aqui. Ele pegou o F1 e pegou duas plantas e fez o cruzamento. Duas plantas heterozigotas. Duas plantas heterozigotas. Então, essa planta heterozigota, ela vai formar quem? Ó, um alelo Vzão e um alelo Vzinho. Um alelo Vzão, um alelo Vzinho. Professor, isso aqui está muito complicado. O senhor poderia fazer de forma diferente? Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Não, não vou ter. Vai dar um pouco de trabalho, mas está aqui, ó. Pronto. Não vou precisar fazer. Esse quadro aqui é o quadro de Punnett. Certo? Então, para a primeira planta, ela tem isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, eu pessoalmente não gosto de trabalhar assim, eu não acho tão didático você compreender esses rabiscos aqui, tá bom? Esses indicativos de como a coisa está acontecendo. Então, vamos lá, vamos pegar. Duas plantas, Vzão, Vzinho. Eu vou construir aqui. Vzão. Ela vai produzir um Vzão e um Vzinho. Professor Eduardo, o senhor tem condição de, por gentileza, de fazer o Vzinho de cor diferente? Tenho. Então, eu vou botar verde. Que o Vzinho significa o quê? Verde. Tudo bem, meus caros? Então, eu vou botar um Vzinho aqui, verde. Eu tenho a primeira planta. A segunda planta, eu vou... Será que tem amarelo? Tem amarelo, olha que legal. Deu certo. Então, eu vou vir aqui. Eu venho aqui na minha borrachinha e vou apagar aqui o meu, certo? E vou para o amarelo. Agora, será que eu selecionei? Desculpa, não selecionei. Calma aí, esse quadro eu estou repetindo aqui, tá? Então, ó, eu tenho um Vzão, Vzinho de uma planta. A outra planta também vai ter Vzão. A planta com a mesma característica. Agora eu venho aqui e mudo de cor. E tem um Vzinho também. Tá bom? Aqui, meus caros, eu vou construir um quadro. Seguindo o de cima, ó. Tá? Ó, seguindo o de cima. Tá? E vou dividir ele, ó. A primeira planta é de cima, na linha horizontal, e na linha vertical eu vou ter o outro. Tá bom? Aqui fica mais fácil do que isso aqui. Quer ver uma coisa? Quais são as plantas formadas? Eu vou tudo construir de uma única cor. Tudo bem? Para agilizar o nosso processo. Vou deixar preto mesmo. Então, aqui vai ser, ó, Vzão com Vzão, ó. Vzão com Vzão. Vzão. E o outro Vzão. Aqui fica Vzão, Vzinho, ó. Vzão. Vzinho. Aqui, pessoal, Vzão. Sempre o que tiver maiúsculo vem primeiro.
E o minúsculo vem em segundo. É uma norma, tá bom? É uma norma. Aqui eu tenho 2 Vzinhos. Aqui eu vou ter 2 Vzinhos. Tá? Então, dessa forma aqui, pessoal, claramente eu consigo observar, tá? Claramente eu consigo observar que essa planta em específico, ela vai ser vezão, ela vai ser amarela. Essa aqui vai ser o quê? Amarela. Essa aqui vai ser o quê? Vezão, vezinho. Também o quê? Amarela. Porque o vezão domina sobre o vezinho. Essa aqui vai ser também quem o quê? Amarela. Concorda? Lembrando que o vezão domina o vezinho. Essa aqui, pessoal, 2 vezinho, é a única que vai ser o quê? É a única que vai ser verde. Muito bem. É a única que vai ser verde. Então, nesse quadro, que é o mesmo daqui, ó, eu vou ter 3 plantas. Eu vou ter 3 plantas. Eu vou ter 3 plantas amarelas. Não é isso, ó? Vou ter 3 plantas amarelas. Oh, feio. E vou ter uma planta verde. Então, vou ter de 4 que nasceram, 3 são necessariamente amarelas e uma é o quê? Verde. Então, eu vou ter 3 quartos, eu vou ter 3 quartos de amarela. Opa, perdoe-me, não foi. Eu vou ter 3 quartos de amarela. Vou apagar aqui, ó. Oh, meu Deus. Minha filha. Tá? Eu vou ter 3 quartos de amarela. No caso, 3 quartos, você sabe na matemática, claramente, que 3 quartos significa o quê, pessoal? 3 sobre 4. 3 quartos é a mesma coisa que 0,75, se você dividir. Que dá quanto, pessoal? 75%. Então, esse 75% equivale a 3 quartos. Ele vai equivaler a 3 quartos. Eu prefiro fazer com calma agora, porque isso é um assunto extremamente importante para nós. Ele não está indo. Então, esse 3 quartos, ele vai ser de fundamental importância. Aqui ele está lendo, aqui dentro não. Então, esse 3 quartos, ele é extremamente importante para a gente entender. Então, é o que eu vou representar aqui fora dessa caixa de texto. Então, esses 3 quartos, ele vai ser necessariamente o 75%. 75% que está aqui, ó. E um quarto que vai equivaler a 25%. Então, 75% vai nascer amarela, são amarelas, ele começou a contar, ele usou a matemática, e 25% é o quê? 25% é o quê? Verde, recessivo. Por isso que, a partir de agora, nós temos as palavras, elas sendo conectadas. Dominante, recessivo. Ah, professor. Boa, entendi agora. Quer dizer, eu vou ter a dominância e vou ter a recessividade. Tá bom?
Perfeito, pessoal. Então, aqui tem para desenvolver suas habilidades. Aqui eu tenho uma série de características para você aplicar a lei mendeliana. O segundo caso, pessoal, é o caso do monohibridismo sem dominância. Tá certo? Enquanto lá ocorre a atuação de um alelo, aqui é a atuação de dois alelos de um gene, de um mesmo gene. Enquanto lá eu tenho um alelo, aqui são dois alelos. Um alelo não domina o outro. Quer dizer, se eu tenho um Vzão, hipoteticamente, um Vzão e um Vzinho, quando é sem dominância, não implica dizer que o Vzão vai dominar quem? O Vzinho. Tá certo? Quer dizer que, para este caso, sem dominância, a característica não vai variar. Por exemplo, só vai ter um tipo de cor, um tipo de textura, uma determinada altura específica. Ele não vai variar de forma nenhuma. Tá certo? Independente, eu vou ter formas, variedades fenotípicas, pode ser formado de variedades fenotípicas, homozigoto dominante, homozigoto recessivo e do heterozigoto. Mas essas características, elas vão se permanecer fixas. Essas características vão se permanecer constantes, tá bom? Então, não esqueça em relação a isso, tá? Um caso, pessoal, dessa lei, que ela forma várias exceções, inclusive para uma chamada herança intermediária. Por exemplo, existe uma planta chamada boca de leão, que ela tem dois tipos de cores, a vermelha, a branca. Mas quando ocorre o cruzamento entre a vermelha e branca, a vermelha não vai dominar sobre a branca, bem como a branca não vai dominar sobre a vermelha. Vai surgir uma nova característica, uma nova cor, um novo fenótipo, que é a cor rosa. Então, aqui, pessoal, você observa que nesse caso da intermediária, a cor branca não domina sobre a cor vermelha e nem a vermelha domina sobre a cor branca. Então, quando faz o cruzamento entre os fenótipos de branca e amarela, aquele V, no caso aqui, o Vzão, que representa a cor vermelha, e o Bzão, que representa a cor branca, quando os fenótipos, o genótipo, basicamente o alelo, vem Vzão, e o outro alelo, Bzão, eu tenho Vzão e Bzão, como não tem dominância uma sobre a outra, eu vou ter uma herança intermediária. No caso aí, surgindo um fenótipo, um terceiro fenótipo, que é a cor rosa. Tá bom? Então, tem também, pessoal, outras heranças intermediárias. Adivinha o que, pessoal? Olha aí, meninada! Olha aí as escovas inteligentes. É uma herança intermediária. Isso para o ser humano. Ah, meu pai tem um cabelo liso. Minha mãe tem um cabelo crespo. Aí tu nasce com cabelo liso. Aí diz o seguinte: puxou para o meu pai. Não é que um domine sobre o outro, não. Seu cabelo depende da dominância. Se tu nascer com os dois alelos, beleza. Que veio do pai, tudo bem. Tá? Ou tu vai nascer intermediário. Não é liso, não é crespo. É ondulado. Tá bom? Então já surge uma nova característica aí, tá certo? Em relação à herança intermediária. Tá bom? Codominância. Pessoal,
a palavra codominância significa que quando certos genes expressam os dois fatores simultaneamente. Tá bom? Você viu logo no início, lá na dominância, no monohibridismo com dominância, um era dominante, o outro era recessivo. Aqui, os dois têm a mesma influência. Eles são codominantes. Todos colaboram de maneira significativa para a formação do fenótipo. Tá bom? Então, é interessante que você entenda isso. Então, o genótipo, por exemplo, aqui no caso das plumagens, tá? De algumas galinhas, os galináceos, né? Nós temos o bebê, bezão, né? Branco, PP, preto. Quando nasce o PB, que é um híbrido, ele vai nascer a galinha carijó, que é a chamada a galinha andaluzo, né? Eu acho isso aqui muito bacana. Mas os dois colaboraram, é uma mistura dos dois, os dois colaboraram de forma significativa. Tá bom? Diferente da intermediária, você pode confundir com a intermediária. A intermediária não há influência. Já na codominância, há influência dos alelos. Tá bom? Muito cuidado em relação a isso. Pessoal, tá vendo isso aqui? Tô, professor. O que é isso aqui? Exatamente, pessoal. É exatamente o que vocês estão pensando. É tipagem sanguínea. Tipagem sanguínea a gente não vai ver, tá? Por quê? Porque ela está lá na frente, porque é do livro, que é referente ao LV3. E a gente vai trabalhar com tipagem sanguínea, porque envolve sistema imunológico. Como envolve sistema imunológico, nós vamos fazer uma coisa só, tá? Nós vamos ver tipagem sanguínea, fator RH, se é positivo, se é negativo, transfusão de sangue, doenças que envolvem a questão do fator RH, como a eristobatose fetal, tá? Então, é uma gama de informações que circunda, que orbita em relação à questão do tipo sanguíneo, tá certo? Quer dizer, por exemplo, eu sou O. Qual é o teu sangue? O negativo. Não, o meu é O. O ou zero, tá? Que normalmente o pessoal começa a chamar que é O, tá? Mas é zero. E aí você vai entender por que é zero, ok? Então, isso não irá cair, não irá contemplar não irá contemplar a provinha de vocês, tá bom? Então, fica aqui o meu recado. Essa aula é de extrema importância. Nós trabalhamos com a primeira lei de Mendel, tá certo? E suas derivações ali, que onde eu tenho um monohibridismo, né, com dominância, sem dominância, a herança hereditária intermediária, nós vamos ter ali a codominância, muito bacana sinalizar isso, e aí a gente finda aqui o nosso material, tá? E vamos para o nosso último capítulo, logo vocês vão estar vendo. Manda brasa, sucesso, um grande abraço, desde já eu desejo não só a vocês, mas também a toda a sua família, tá? Um abraço, tchau, tchau.